A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, vamos falar de restituição pela graça. Ontem, nosso querido pastor Wilson trouxe uma mensagem muito boa na ceia. Até ele citou esse texto, sobre próspero, saudável e cheio do Espírito Santo. Essa sequência, sim, está em 3 João, versículo 2. Amado, deseja que seja bem-sucedido ou que seja próspero em todas as coisas, que tenha prosperidade e que tenha saúde, assim como vai bem a tua vida espiritual, como a tua alma é próspera, Queridos preciosos irmãos, por que essa sequência assim, próspero, saudável e cheio do Espírito Santo? Isso pode ser uma dúvida que muitas vezes nós podemos ter. E isso é natural, nós estarmos crescendo e aprendendo juntos, amém? Nós podemos ver que essa sequência tem a ver com a queda. A primeira maldição que foi declarada é que a terra seria maldita. Na verdade, Deus não amaldiçoou a terra, Deus apenas declarou que a terra seria amaldiçoada por causa da escolha errada de Adão ao se vender ao inimigo, porque Adão era administrador da terra, Então o que nós vemos, queridos preciosos irmãos, que a terra, quando Deus abriu os olhos de Adão, ele olhou para todo lado, havia uma abundância transportante, As 3 coisas da vida abundante, olha, Adão podia agradecer a Deus por toda a provisão, adorar a Deus, ter comunhão com Deus tranquilamente. Também podia usufruir dessa plenitude, não faltando nada. E também podia exercer misericórdia, bondade, generosidade com todo mundo, compartilhando dessas coisas boas, certo? Isso é vida transportante. Mas por causa da queda, então veio a primeira coisa, que é a escassez. Você está vendo? A falta. Deus diz, por causa disto, a terra produzirá pouco, produzirá espinhos e cardos com o suor do teu rosto. Vemos então agora o homem preocupado e ansioso porque os recursos eram poucos. Aí vemos a avareza de uns, o amor ao dinheiro, A idolatria da ganância, o medo de ficar pobre, a escassez, e pobreza do outro lado. Então, como Deus é organizado? A primeira maldição, nós podemos ver que essas coisas não existiam antes da queda. Você pode ver em Deuteronômio 28 essa sequência lógica, A falta de recursos que leva à angústia, que leva a doenças psicossomáticas, Doenças físicas e morte. Vamos ver essa sequência. Jesus é muito organizado. A primeira vez que ele derramou sangue foi quando colocaram uma coroa de espinhos. Veja que a terra produziria espinhos e cardos. Agora Jesus põe uma coroa de espinho. A Bíblia diz, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, que as nossas finanças foram redimidas quando Jesus veio. Ele, que era rico, nasceu numa manjedoura, simples, no estábulo. A Bíblia diz, 2 Coríntios 8, 9, que ele, sendo rico, se fez pobre, para que através da sua pobreza nós pudéssemos ser prósperos. Então a primeira redenção que Jesus fez foi a redenção financeira. A primeira coisa, ele restituiu os recursos. E podemos ver na vida de Cristo que antes dele morrer na cruz para nos salvar, ele multiplicou pães, curou enfermos, que é a cura física, e libertou cativos, que é a libertação, a cura da alma, que leva a angústia, opressão. Então podemos ver essa sequência também. Então, próspero, você pode ver que foi a primeira coisa que aconteceu, foi a falta. Disso vem, então, a angústia. A segunda vez que Jesus sangrou lá no Getsemane, nós podemos ver, então, que ele teve pavor, e suou gotas de sangue. E ali ele foi angustiado. A Bíblia diz que, olha, amados, se for cronologicamente, primeiro ele foi no Getsemane, depois ele teve a coroa de espinho. Mas vamos ver assim, no caso da angústia, como efeito da escassez. Porque o homem não foi feito para ficar preocupado, ansioso, A Bíblia diz em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Essas coisas serão acrescentadas. Lá em Filipenses, capítulo 4, do 6 até o 10, lá fala sobre a importância de ter uma mente que pensa coisas boas, Que se você estiver ansioso, desabafe com Deus, que ele vai devolver a paz, Isso bate com Isaías 26,3, que diz que a mente que está no Senhor será conservada em plena paz. Isso bate com Isaías 53, que diz que o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele, Então vemos o sofrimento de Jesus no Getsemane, onde ele derramou sangue de pavor. E aí
nós sabemos que hoje nós somos atribulados, mas não angustiados. A terceira vez que Jesus sangrou foi quando os soldados bateram muito nele, machucaram todo o seu corpo. A Bíblia diz que pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, antes de nos salvar, ele nos curou. Nós podemos ver que ele passou seu ministério curando enfermos, multiplicando pães e peixes, fazendo aparecer dinheiro para Pedro que estava endividado, e fez também com que os cativos fossem libertos. Né? Tudo isso aí você pode ver no mistério de Jesus antes da cruz. Então, essa maravilhosa graça que nos faz prósperos, saudáveis no corpo e na alma, isto tem a ver com redenção. Jesus redimiu nossas finanças e hoje somos prósperos por causa do que ele semeou na cruz, né? Pelo que ele semeou na sua vida de obediência e na cruz também. Então você pode ver que em Efésios 3 que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Nós não somos abençoados pelas nossas obras, nem por nossas ofertas. A Bíblia diz que para que ninguém se glorie, que nós somos salvos pela graça, através da fé, que é a dependência da graça. As nossas generosidades são apenas para galardão, entende? É apenas um reflexo. A nossa generosidade, a nossa fidelidade é apenas fruto do Espírito. Nós só devolvemos, né? Nós não podemos dar para receber, porque tudo é dele. Não tem como a gente fazer isso, né? Então, não é debaixo de cobrança, de comportamento, nem de culpa, mas Deus ama o que dá com alegria. Tá bom, queridos? Então veja só que Jesus nos fez. Primeira coisa, nasceu na manjedoura, nos fez prósperos, depois salvou a nossa alma da angústia, nosso corpo das doenças, né? Ele nos sarou e nos livrou da destruição. O Salmo 107:20 diz que enviou sua palavra, nos sarou e nos livrou da destruição, que é a morte eterna, que é o inferno. Aí você pode ver que, então, depois ele morreu na cruz, expirou e disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então podemos ver que na cruz ele triunfou sobre o pecado e a morte. Glória a Deus. Olha que coisa linda, meus queridos e amados irmãos, que antes dele ir para a cruz, muitas vezes ele falou, a tua fé te salvou. Para muitos ele dizia, vai, teus pecados são perdoados. Tudo aquilo que ele estava fazendo, o Pai estava aceitando, porque nós temos aqui o Cronos, né, que é passado, presente e futuro, mas no Kairos, ele é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo, né? Deus leva em conta a decisão do coração como obediência cumprida. Assim é para nós. Quando você decide romper com o pecado, confessa e decide abandonar, Deus computa isso como obediência da fé. Tá bom, queridos? Tem galardão. Então nós podemos ver que Jesus, no Kairos, ele iria passar pela cruz. Mas ele já falava como quem tinha passado pela cruz. Ele disse, eu já venci o mundo. O príncipe desse mundo foi julgado. Ele fala isso lá em João 16, 17. Você pode ver a conversa de Jesus do capítulo 14 até o 17 de João, que ele fala como se ele já tivesse vencido. E ele nem tinha passado pela cruz. Você vê como Jesus é uma pessoa de fé, né? Ele fala das coisas que não são como se já fossem. Porque ele não iria fugir nem voltar atrás. Então, Jesus levou as 4 maldições, que seriam a escassez, que leva à angústia, né? Porque o ser humano não foi feito para falta, que leva à doença, e a doença vai encurtar a vida, que leva à morte. Hoje não é mais maldição. Gálatas 3, 13 e 14 diz que Jesus levou a maldição da lei, que seriam as consequências de sua obediência, né? Para que a bênção de Abraão chegasse até nós. E a bênção de Abraão, lá em Gênesis 15, ele era abençoado em tudo, né? Ele tinha o quê? Uma família abençoada, uma vida prolongada e saudável, ele era próspero, ele era amigo de Deus, né? Coisa linda, irmãos. E então, o que nós vemos que hoje não é mais maldição. Hoje é efeito, né, resíduo da queda, hoje é apenas isto. Hoje é apenas ataque das trevas. Porque é ilegal, Jesus já venceu Satanás na cruz e quebrou a maldição. Portanto, hoje a falta de dinheiro, a falta de saúde, de paz, e as pessoas estão indo para o inferno é por ignorância, porque Jesus, com seu sangue, salvou e curou todo mundo, entende, amados? Então hoje o que nós vemos é efeito da queda e falta de compreensão da graça, porque a maldição Jesus já levou, tá bom? Olha, que isso possa ter sido bênção. E lá em 3 João, versículo 2, como eu li ali, que você seja próspero e saudável, assim como vai bem a tua vida espiritual, fala exatamente disso, que a prosperidade e a saúde é restituição. Já a vida espiritual é manutenção. Porque no momento que você recebe Jesus, você já é cheio do Espírito Santo. Agora, tudo isso depende de
diz assim como vai bem a sua vida espiritual. Então depende da vida espiritual ser mantida em Cristo.